Não é para alguns mil, é para milhões de brasileiros, para milhões de católicos que nos assistem nesse momento. E eu gostaria de, na minha primeira oração desta noite, deste programa de hoje, em face dos ocorridos na última sexta-feira a respeito do padre Robson, eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Eu não posso e nem devo condenar o padre pelas acusações que fazem. Aliás, ninguém deveria fazer isso, mas infelizmente fazem. Nem bem apuram ou apuram. Nesse caso também nós erramos e pecamos. Pois como disse Jesus, quem não tem pecado, a ti a palavra de Deus nos lembra: não julgueis, para não seres julgados. Falando de uma pessoa muito importante, que o Brasil inteiro ama, de um padre, que chama-se Padre Robson, lá de Trindade. Por coincidência, ou por providência, há cerca de mais ou menos um mês atrás, também numa terça-feira, num dia como hoje, eu estava gravando um programa de televisão numa outra emissora, e depois que eu saí da gravação e vim para cá, para a Rede Vida, eu fiquei sabendo do bombardeio que estava nas redes sociais, nos vários programas de televisão, de jornalismo, enfim, foi um bombardeio de mensagens que chegaram até mim, falando sobre as acusações relacionadas ao padre Robson. Quando saíram essas acusações do padre Robson, todos os católicos olharam para nós padres com o olhar de quem quer uma resposta para os fatos. Eu, por exemplo, que trabalho com a mídia, que estou na televisão, no rádio, que viajo fazendo shows, e também com a minha família, com amigos, com a igreja, com várias pessoas, com vários cristãos, fui questionado. Várias pessoas me perguntaram: padre, e aí, o que o senhor acha? E aí, o que o senhor diz? Quase que me colocando na parede, o senhor tem que dar alguma resposta. Eu não sei o foro íntimo dos fatos. Embora eu seja um amigo, um grande amigo, e o conheça, eu não tenho posse dos autos do processo, não sei exatamente do que o acusam, ou do que acusavam. Mas quando eu pedi caridade, há cerca de um mês atrás, falando sobre este tema, eu não estava tentando pôr panos quentes na situação, e nem tinha certeza de nada. Mas eu acredito que ninguém pode ser condenado antes de averiguarem todos os fatos. E todos nós temos amplo direito de defesa, independente de qualquer que seja a acusação. Esse fim de semana eu estava até conversando com um bispo que passou pela mesma situação, injustamente caluniado. E a partir da experiência, ouvindo dele tudo o que passou, eu tive a certeza mais uma vez nas minhas crenças. Os fatos não são exatamente como são explorados nas redes sociais. É preciso ter muito cuidado, meus irmãos. Claro que ninguém é santo. E ninguém é tão mau que não tenha algo de bom que ultrapasse os seus crimes. É isso que Deus faz por nós. Mesmo vendo as nossas misérias, Ele prefere ficar com o que é em nós o bom. Eu achei lindo o que disseram certa vez a um amigo injustamente caluniado. Quando o receberam, após passar um longo calvário de críticas, de condenações públicas, disseram a esse amigo assim: nós acreditamos em você. Nós não acreditamos nas coisas que te acusam. Nós confiamos na sua inocência. Para nós, você é a mesma pessoa. E se depois dessas denúncias você for culpado,
você ainda continuará sendo nosso irmão e bem-vindo entre nós. Que coisa bonita isso. Eu estou muito feliz hoje, muito feliz com a notícia da inocência do Padre Robson. Por isso eu convido você, meu irmão, espalhemos mais amor. O mundo já tem muita gente para condenar. Deus é o justo e o único e o melhor juiz. E ainda assim, Ele nos julga por amor, com amor. Deus ama o filho mais perverso, como um pai bondoso e uma terna mãe. Aprendamos, cristãos, que não devemos jogar pedra no telhado do vizinho, porque um dia jogarão pedra no nosso telhado, e ele é de vidro, vai quebrar. Todos nós temos telhados de vidro, todos. Não julgueis para não seres julgados. Não condeneis para não seres condenados. Porque com a mesma medida que medires os outros, vós também sereis medidos. Hoje, por unanimidade, lá no tribunal, em Goiás, em Goiânia, o Padre Robson foi absolvido. E foi declarado a sua inocência, por unanimidade. Fico feliz com esta notícia, caro irmão. Rezamos por você, vamos continuar rezando. A igreja nunca foi tão perseguida como tem sido nos últimos tempos. É sempre assim. Mas os humilhados serão exaltados. E pode ter certeza absoluta que trazemos no nosso coração, na nossa alma, na nossa vocação de sacerdotes, a certeza das bem-aventuranças proclamadas por Jesus no Monte das Bem-aventuranças, aonde Ele disse: felizes vós, bem-aventurados vós, que sois perseguidos por causa de mim, porque terás o reino dos céus. Bem-aventurados todos aqueles e aquelas que são perseguidos por causa da mensagem do amor, por causa da pregação do Evangelho, apesar das nossas misérias. Coragem, Padre Robson, são para as pessoas mais fortes que Deus concede mais desafios. E a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Eis que faço nova todas as coisas. E a vocês, queridos amigos e irmãos cristãos, vocês que divulgaram, que espalharam a notícia da denúncia, divulguem, espalhem a notícia da inocência. Lembra que eu disse há um mês atrás? Há muitos que jogam pedras e depois de comprovado a inocência daqueles que foram apedrejados, não voltam para recolhê-las. Eu gostaria de convidar os nossos irmãos católicos que voltem para recolher as pedras que foram atiradas. E não se esqueça nunca do próprio Jesus que um dia disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus abençoe a nossa igreja, sobretudo, porque uma outra certeza eu trago, que apesar de nossos pecados, de todos nós queridos que somos padres amados ou até mesmo odiados por muitos, trazemos a certeza no nosso coração e na nossa alma de que o poder do mal, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. O desembargador Walter Carlos Lemes, presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, decidiu não considerar o pedido do Ministério Público de Goiás para continuar investigando o Padre Robson de Oliveira e a Associação Filhos do Pai Eterno. O processo deve ser arquivado definitivamente diante do trânsito em julgado. Em outubro de 2020, o Tribunal de Justiça de Goiás inocentou o Padre Robson de Oliveira Pereira. O julgamento durou cerca de 40 minutos. O desembargador Nicomedes Domingos Borges proferiu a sentença, sendo acompanhado por todos os membros da primeira Câmara Criminal.
Assim, a ação por parte do Ministério Público foi arquivada. O advogado do religioso, Dr. Pedro Paulo de Medeiros, acredita que o assunto deve ser encerrado definitivamente, para que o padre Robson volte a ter sua vida normal e atividades pastorais. Aceitamos essa decisão com tranquilidade, até porque nós já esperávamos que ela acontecesse, e ela agora finalmente define de forma final que não há qualquer irregularidade a ser investigada, que o padre Robson é inocente, e se decide que transitou em julgado a decisão que determinou o arquivamento das investigações. Em português, claro, há o arquivamento definitivo dessas investigações, com o reconhecimento de que o padre Robson é inocente. E agora, como é que fica o futuro do padre Robson? O que o senhor conversa com ele? Bem, agora o futuro do padre Robson dentro da igreja é algo a ser decidido pela própria igreja, pela sua congregação, pela AFIP, e é um assunto interno com relação ao qual não me sinto à vontade para opinar ou mesmo explicitar opinião. E com relação à parte jurídica, então, como cidadão, padre Robson transitado em julgado, é isso? Transitado em julgado, o próprio Ministério Público pediu desistência do recurso que havia interposto contra o arquivamento das investigações. Portanto, com o trânsito em julgado, com o arquivamento definitivo, fica o óbvio, aquilo que nós sempre dissemos, que não havia qualquer irregularidade, que o padre Robson é inocente, que nunca houve qualquer irregularidade a ser investigada. Cabe ainda recurso do Ministério Público ou não? Não, não cabe recurso pelo Ministério Público. Acredito que ele diga que cabe, deve imaginar que cabe alguma coisa, mas tecnicamente não cabe. Arquivado definitivamente.